Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, o evangelista, no capítulo 19, versículo 34. Contudo, um dos soldados feriu a Jesus no lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Pai, te dou graças por tua palavra, te dou graças por tua presença, te dou graças pela iluminação da tua palavra, te dou graças por essa oportunidade, te dou glórias a Deus porque tu estás presente, estás sentindo a tua presença, glorificando o teu nome, e te convidamos, ó Pai, ilumina nossas mentes para pregar, para ensinar, para falar, para anunciar, para conclamar o teu poder, no nome de Jesus. Amém. Por sentar, irmãos. Aleluia. Vamos falar do sangue de Jesus, e o tema é o mesmo que a irmã falou, que há poder no sangue de Jesus. Eu quero adorar esse nome. Aquele que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Conselheiro maravilhoso, Deus forte, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, a rocha ferida de Meribá, a água viva que saiu da rocha de Refidim, durante 40 anos não secou, não extingou, porque era Jesus correndo no meio daquele deserto, aquela prova, para não deixar nenhum crente reclamar, nenhum crente dizer que ele não pode, que ele não faz, para mostrar que ele é o mesmo deserto, ele é o mesmo na fartura, ele é o mesmo na dificuldade, para mostrar que ele é Senhor no deserto e fora dele. Ele é que está aqui nesta noite. Nós viemos adorar e glorificar, exaltar, autorizar, magnificar, e levantar e honrar, porque o seu nome é para sempre, eternamente glorioso, fiel, longânimo, clemente. Ele está aqui e nós sentimos a sua presença, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero adorar esse nome a Jesus de Nazaré. Jesus, o seu nome é aquele que seria chamado, aquele que salvaria o seu povo dos seus pecados. É Jesus que está aqui nesta noite, irmãos. O grupo é pequeno, a igreja é pequena, mas o Senhor dela é grande, o Senhor aqui é maior do que qualquer coisa. Deus vai levar o seu nome, ele é digno de glória, por isso eu levanto as mãos, eu digo glória a Deus, aleluia. Eu exalto, enalteço, glorifico, eu glorifico e levanto o nome dele, porque ele é digno de adoração. Jesus foi furado do lado, e ao ser furado saiu sangue e água. Jesus é o que dá o sangue, mas também que dá a água. O sangue é a vida, a água representa o seu espírito. Ele é o mesmo que dá a própria vida, e é o mesmo que dá alegria para viver, representando aqui pela água. A história das nações, principalmente do nosso Brasil, também tem um pano de fundo de sangue. Tudo começa com derramamento de sangue. O homem tem derramado sangue para conquistar poder. O Brasil está estabelecido como país Brasil, porque alguém morreu, alguém derramou sangue, por causa da usura, por causa da vontade do poder de ser o dominador da região. Mas isso não mudou as suas almas, mas isso não mudou a sua história. Esse sangue derramado, as pessoas bravas, bravos bandeirantes, bravos guerreiros que nos chegaram aqui para conquistar esse Brasil, libertando de Portugal. O seu sangue não trouxe nenhuma diferença para as suas almas, para as suas famílias. Alguma coisa não teve mudança em suas almas. A história da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, principalmente o Velho Testamento, tem um pano de fundo onde o sangue é a primeira coisa que marca. Toda história tem um pano de fundo, e o pano de fundo da história é marcado por sangue. A Bíblia está manchada de sangue, desde Gênesis a Apocalipse. Sem sangue, diz a Bíblia, não há remissão de pecado. Sem sangue, diz a Bíblia, não há libertação de demônios. Sem sangue, diz a Bíblia, não há cura para o doente. Sem sangue não tem como devolver a vida, porque a história continua se repetindo. Alguém tem que morrer para outro ficar livre. Alguém tem que morrer para o outro contar vitória. Alguém tem que pagar um preço. Alguém tem que derramar sangue para o outro bater palmas. Alguém tem que dizer que deixou tudo, deixou o sangue, entregou a água que tinha, a força que tinha, a saúde que tinha, para alguém dizer que pode cantar, que pode pregar, que pode dizer chamado de pregador, de cantor, de missionário, porque alguém com o joelho dobrado derramou sangue. Alguém com o joelho dobrado derramou a água que tinha, o fogo que tinha, a força que tinha, a saúde que tinha, no anonimato, no último banco, nas madrugadas. Alguém derramou sangue para alguém contar a vitória
aqui com o microfone na mão dizendo que Deus me mandou, Deus fez, eu sou agora diferente, porque é um pai, uma mãe, um irmão, um intercessor, Deus levantou e levou sangue. Então diante disso, tudo é construído por sangue, mas o sangue de um homem comum não muda muita coisa. O sangue, o esforço de um homem comum não pode mudar a vida de uma pessoa, mas quando falamos do sangue de Jesus, a coisa muda. Quando falamos do sangue de Jesus, a coisa reverencia, a história reverencia. A partir do momento que o sangue caiu na terra, a história foi dividida em antes e depois dele. Depois que o sangue de Jesus caiu na terra, ainda que o ateu diga que ele não existe, tem que dizer, dobrar a língua e dizer, antes do Senhor e depois do Senhor, ele existe sim. O ateu quer dizer que não, mas querendo ou não, ele se contradiz quando diz que antes do Cristo, depois de Cristo, porque Cristo dividiu a história, porque o seu sangue caiu, o seu sangue verteu, o seu sangue foi oferecido, o seu sangue foi derramado. A história está manchada, não, pintada com sangue, o sangue de Jesus, porque há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Pedro foi um mártir, muitos são mártires até hoje. No nosso tempo existe mártires, muitos estão morrendo nas mãos da Índia, nas mãos de muçulmanos, são mártires, mas o seu sangue não pode fazer o morto levantar. Quando Jesus morreu, o sangue caiu, a ressurreição aconteceu, a morte por um momento se entregou e liberou alguns santos, e alguns santos foram vistos entrando na cidade, entraram nas casas dos parentes, tomaram café, visitaram, abraçaram o pai e a mãe, mas logo morreram de novo, porque eram só santos, eram só pessoas que se tornaram santas. Mas Jesus, que é santo inocente por essência, é santo inocente por divindade, quando o sangue caiu, o sol se escondeu de reverência, a lua se escureceu, as estrelas não caíram de dia de dia, mas no final da história vai cair como uma figueira, porque não reverencia ainda o sangue inocente, santo e divino de Jesus, porque há poder no sangue de Jesus. O soldado pensou que estava fazendo um favor de apressar a morte, mas quando ele furou o lado de Jesus, saiu água, saiu sangue, saiu água, saiu vida, saiu libertação, saiu regeneração, saiu santificação, saiu perdão, saiu graça, saiu alegria, saiu vitória, saiu resposta, saiu livramento, saiu a resposta que eu preciso, a oração que eu peço, é ali naquele sangue, naquela água. Estava contemplando a minha história hoje, porque aquele soldado não sabia, mas estava fazendo um favor, mostrando para o mundo que sangue e água vindo de Jesus é diferente. Sangue e água vindo de Jesus restaura, liberta, cura, expulsa demônio, cura enfermo, porque há poder no sangue de Jesus. Alguém pode dizer que sofre demais, que deu sangue por uma causa, que já lutou muito na igreja, já colocou o maior dinheiro, o maior valor para construir, para ampliar, para ajudar, mas não é nada comparado com o poder do sangue de Jesus, porque era inocente, era fiel, era verdadeiro, é o sangue de um santo, é o sangue do inocente, é o sangue de Jesus, não é o sangue do homem, não é o sangue da mulher, é o sangue que Deus preparou para jogar na carne, Satanás dizendo: eu vou tomar da sua mão o reino, eu vou tomar da sua mão as almas, eu vou tomar da sua mão aqueles que vieram por causa do pecado de Adão, porque o meu sangue é suficiente para salvar, para libertar, para curar, para transformar, porque há poder no sangue de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Era a hora do final do dia do sábado, e eles não podiam fazer muita coisa. Se Jesus morresse ali, aquele dia não poderia ser sepultado. Então foi mandado que alguém verificasse se eles já tinham morrido, porque queria, José de Arimateia queria tirar Jesus logo daquilo ali, daquela humilhação, daquela vexação.
E quando foram ver, Jesus já estava morto. Mas os dois ladrões ainda não estavam mortos, então quebraram as pernas. Por que Jesus foi quebrar a perna? Por que a morte de Jesus foi antecipada? Foi adiantada, porque era um cordeiro santo. Era um cordeiro que representava todo o sangue derramado do Velho Testamento. Porque tinha que ter sangue, mas era sangue puro, era sangue santo, era sangue inocente. E a ovelha tinha que ser sem mácula, sem mancha, sem perna quebrada, sem defeito. Então Jesus morreu logo, ele se entregou, ninguém matou, eu me entrego, nas tuas mãos está o meu espírito. E ali o sangue derramou, e ali a água foi derramada. O véu do tempo não resistiu, que quando o sangue cai, quando o sangue desce, quando a separação da barreira, toda mentira, todo engano tem que ser rasgado, tem que ser tirado, dissipado. O véu que separava o homem de Deus não aguentou o poder do sangue e rasgou de alto a baixo. 9 metros de altura, de alto a baixo, sem mãos humanas, sem auxílio do homem. Deus interviu no homem, Deus interviu na história, dividiu a história do pecado em antes e depois. E no meio ele é o intercessor, e no meio ele é o mediador, e no meio ele é o salvador. Antes é pecado, depois é pecado, mas no meio tem Jesus para dizer: o meu sangue é suficiente para dar nova história, para abrir um novo caminho. De dois lados tem condenação, mas no meio das águas, no meio do monte, no meio do trono, em todo lugar de preeminência, ele está dizendo: mas o meu sangue tem poder, o meu sangue é suficiente. Eu perdoo, eu liberto, eu libero, eu transformo, eu dou nova chance. Hoje estará comigo no paraíso. Hoje, se quiseres, estarás comigo no paraíso, por causa do sangue. Há poder no sangue de Jesus. Contudo, um dos soldados perfurou-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. O mesmo que dá o sangue, que dá a vida pela ovelha, pelo bode, pela cabra, pelo touro, pelo bom, pelo mau, pelo santo, pelo impuro. É o mesmo que também dá água, transforma, liberta, muda a mente, muda as emoções. Ele lava, regenera, purifica, transforma. O sangue é para dizer: está puro. E a água é para dizer: agora você é meu. Não faz o que quer, eu te lavo. Não somente a cabeça, mas também os pés. Eu te lavo por completo com a palavra. Eu te lavo por completo com minha presença. O meu sangue não suja, o meu sangue não mancha, o meu sangue limpa, o meu sangue limpa, o meu sangue é poder. Há poder no sangue de Jesus. O traficante não resiste o poder do sangue. O assaltante não resiste o poder do sangue. As drogas não resistem o poder do sangue. Porque nenhuma lança pode tirar de Jesus o que ele pode dar de graça. Ninguém pode forçar Jesus a fazer nada. Nenhuma lança fez com que Jesus oferecesse o que não tinha. Ele já tinha dado a vida. Não tinha mais nada para alguém tirar dele, porque ele já tinha entregado a vida. Ele entregou o corpo na cruz. Ele entregou a vida para Deus. E derramou o sangue para nós. Porque o sangue liberta, o sangue lava, o sangue limpa, o sangue dá nova vida. Há poder no sangue de Jesus. Essa igreja está aqui porque o sangue de Jesus tem poder. Nós estamos vencendo porque há poder no sangue de Jesus. Ele tem prometido muita coisa, porque o seu sangue garante a vitória. O homem diz que é, mas não é nada. O doutor diz que é, mas daqui a pouco você vê que não era nada. O médico diz que vai ser assim, mas depois você vê que Deus muda, intervém e muda tudo. Porque quem tem a última palavra é o poder do sangue. Quando um crente simples que seja, se clamar pelo sangue, o câncer vai embora, a enfermidade vai embora, a porta se abre, porque há poder no sangue de Jesus. De Jesus, de Jesus, de Nazaré, de Nazaré. O lugar onde foi humilhado, ele podia ser chamado Jesus de Belém, que foi lá que ele nasceu, mas ele é chamado justamente lá do lugar onde ele foi humilhado, Nazaré. Um lugar onde ninguém dava valor. Vai vir alguma coisa de Nazaré? Será que vem alguma coisa? Pode vir alguma coisa? Veio o melhor.
veio o glorioso, veio o príncipe da paz, Jesus de Nazaré. Jesus fez questão de pegar como sobrenome de Nazaré, para mostrar que ele pega o monturo, ele pega a desgraça, ele pega a história de falência e diz: eu vou mudar, eu posso, porque há poder no sangue de Jesus. Jesus de Nazaré está aqui, e ele pode mudar a minha história, o meu sobrenome, a minha sorte, o meu futuro. É Jesus de Belém, mas que Nazaré sofreu, mas para humilhar a Satanás, levou o codinome de Jesus de Nazaré, para mostrar que ele na pobreza é grande, que ele na fraqueza é forte, que ele pode ser suficiente no deserto. Ele é o mesmo e seu sangue tem poder, o seu sangue tem poder, há poder no sangue de Jesus. Aleluia! Glória, 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 glória! Aleluia! Oh, aleluia! Há poder no sangue de Jesus. Deus já me dizia que sabia de quem era o sangue. Não era o sangue de Maria, não era o sangue de José, nem de anjo porque não tem, nem de Deus porque não tem. Era um sangue preparado, era um sangue providenciado, era um sangue divino, era um sangue inocente. Não é hemoglobina, não é uma substância que a gente encontra em qualquer pessoa aí, mas é o sangue que o diabo fica doido, o diabo fica confuso, ele não entende como foi possível um Deus Espírito se fazer carne e não voltar a ser Espírito mais. Ele se tornou carne, ele tornou-se a forma de carne, e agora temos um homem Deus, um trono no céu. A carne está manifestada gloriosamente no céu, porque Deus disse que, a palavra diz que a carne para nada presta, mas ele pegou isso que nada presta e honrou, e glorificou, e se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Há poder no sangue de Jesus. Aleluia. A história é construída com sangue. Todo mês a gente deixa o sangue. Ele é transformado em dinheiro, em um salário, em R$500, em uma Bolsa Família, em uma aposentadoria. Esse sangue é anatômico, esse sangue é palpável, é um papel, é uma cédula, é uma cesta básica. O suor se transforma em sangue, e o sangue pode ser pego, pode ser tocável. Mas o sangue de Jesus não é papel, o sangue de Jesus não é cédula, o sangue de Jesus não é a recompensa, o aplauso do homem no final do mês, não é a sua expectação no final do mês. O sangue de Jesus não é uma realização própria, é um poder escondido em Deus, é uma graça escondida em Deus, é um livramento escondido em Deus, é uma providência escondida em Deus. Há poder no sangue de Jesus, e esse poder se manifesta em nós todo mês, todo fim de mês, todo ano, enquanto vivemos. Tem sangue derramado em nós. Há poder do sangue de Jesus. Trocamos o sangue do suor por um salário no final do mês. Trocamos o sangue do suor pela aposentadoria no final do mês. Mas Jesus não fez uma troca, não. Ele deu. Ele deu. Ninguém comprou Jesus, ninguém barganhou com Jesus. Ele quis me amar, ele quis me comprar, ele quis dar o sangue. E agora ninguém pode resistir o sangue que está na minha vida, o sangue que está na sua vida. E ninguém pode enfrentar você por causa do sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Que Deus continue abençoando a sua igreja. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus.